E já é a contagem regressiva. A bola rola daqui a pouquinho no Estádio Castelão, a partir das 17 horas. E não perca Sampaio Corrêa e Criciúma. A Bolívia querida, olha aqui neste conteúdo vamos ter quem? Vamos ter Marcinho falando por que não joga. Vamos ter o presidente Sérgio Frota. Vamos ter o treinador, isso, Márcio Fernandes. Com estes assuntos estamos iniciando mais um conteúdo aqui no canal LCN. Mebal Alumínio, fabricação, automação e manutenção do seu portão de alumínio. Motores, vidros temperados, jardim de inverno, box para banheiro, portas e janelas em vidro temperado. Em São Luís, entrada do Quatraque bem ao lado do sinal. O WhatsApp 987242849 ou ligue 3238 5050 98802 0326. Seja muito bem-vindo de volta, seja muito bem-vinda, meu amigo, minha amiga. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. Sininho é importante para as notificações, porque hoje tem pré-jogo. Hoje nós temos a nossa grande transmissão, grande jornada para Sampaio Corrêa e Criciúma. E acionando o sininho você vai ser comunicado na hora que a nossa live começar, tá bom? E é isso. Olha, deixa o seu joinha importante para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários aqui pro Fala Galera. Ontem teve um Fala Galera, né? Legal, gostei da galera participação. Então não deixe de comentar nos nossos conteúdos. Torcedor, daqui a pouquinho, 17 horas, a bola vai rolar. Sampaio Corrêa entrando em campo para pegar o Criciúma, que é o quinto colocado na tabela de classificação. O time tricolor permanece na 12ª posição. Tivemos um jogo já realizado pelo Campeonato Brasileiro que aconteceu ontem, porque essa rodada 15ª, ela vai até a segunda-feira. Segunda-feira são 2 jogos que estarão sendo realizados. Vamos logo trazer aqui essa 15ª rodada. Tombense 4-2 na Chapecoense. Foi ontem. Eu até imaginei uma coluna do meio desse jogo aqui, um empate, mas a Tombense e a Chape deu mole já no final do jogo, que acabou levando 2 gols. Isso. O jogo estava bem equilibrado. Teremos então ainda hoje Atlético Goianiense, Vila Nova, Avaí e ABC, Sampaio Corrêa e Criciúma 17 horas, é o nosso jogo, e os demais jogos acontecem no domingo e na segunda-feira. A classificação só mexeu na parte de baixo da tabela, aqui a parte de cima continua por enquanto do mesmo jeitinho, mas na parte de baixo vamos ver o que aconteceu com a Tombense. A Tombense, com a vitória diante da Chape, sai da zona de rebaixamento e empurra a Chapecoense aqui para a zona de rebaixamento. Então a Tombense agora, 16ª colocação com 12 pontos. Aí na sequência Chapecoense, Londrina, Avaí e ABC na zona de rebaixamento. E o Sampaio Corrêa, o que será que está falando o professor Márcio Fernandes? Professor Márcio Fernandes, ele que não falou após o jogo, mas foi disponibilizado aí um áudio pelo departamento do Sampaio Corrêa, pela assessoria de imprensa da Bolívia querida, e a gente vai trazer agora o professor Márcio Fernandes fazendo a sua análise, lembrando daqui a pouquinho tem Marcinho e tem também o presidente Sérgio Frota. Então falando o professor Márcio Fernandes. O problema da Série B também, de um jogo para o outro, é a recuperação. Então, não houve tempo hábil para que a gente pudesse recuperar nossos jogadores. A equipe do Vitória também sentiu, só que jogou em casa, então fica mais fácil, ter um tempo maior para poder recuperar os jogadores. E nós sentimos muito a ausência de alguns jogadores, tendo que depois improvisar mediante a atuação de um jogador ou outro que não foi bem nessa partida. Você vê, dando um exemplo, o Maurício ele foi deslocado para a lateral direita. Ele não estava bem na partida como lateral. E aí, com a produtividade do Johnny, que estava bem abaixo do que ele podia render, creio eu, por cansaço, não ter recuperado, a gente teve que tirar o Johnny com 30 minutos, mais ou menos isso, 30 minutos de jogo. O único jogador que poderia fazer a lateral ali era o Léo, E a gente não tinha certeza ainda se ele poderia ir bem ali. Mas conversando com ele
no banco, ele me falou que já tinha feito a lateral direita e a gente colocou o Léo. Senti que ele teve dificuldade ali, o Maurício cresceu quando foi para a posição de origem dele, de volante, melhorou aquele setor, mas nós continuamos tendo problema pela lateral direita, né? E aí, o que nós fizemos? Botamos 3 zagueiros, que eram a posição de origem dos 3 ali, né? E aí mudamos o sistema tático da equipe, a equipe voltou melhor para o segundo tempo, mas num lance que a gente tinha trabalhado, tínhamos treinado, alertado no vídeo, nós acabamos tomando um gol do escanteio, aquilo ali mexeu um pouco com a equipe, e logo em cima um mau posicionamento da nossa equipe, não era para estar naquele sentido ali, naquele momento. Pegamos o jogador veloz, que era o Wellington Nem, de frente e tomamos o segundo gol. Eu acho que se a gente tivesse saído perdendo no primeiro tempo, seria uma coisa até lógica, pelo que foi o jogo, né? Depois do jogo eles foram muito melhor, depois do gol eles foram muito melhor que a gente no primeiro tempo, mas no segundo tempo não. Nós equilibramos e na hora que nós estávamos equilibrados no jogo, levamos 2 gols. Então, essas coisas aqui não podem acontecer, a gente conversou bastante, já mostramos em vídeos erros e acertos, e a gente espera agora poder melhorar nesse jogo contra o Criciúma. Mais uma grande equipe, mais um jogo difícil, mas aqui perante ao nosso torcedor, a nossa equipe tem uma recuperação melhor também, e a gente espera colocar isso em prática. Então, aí o professor Márcio Fernandes fazendo a sua explanação em relação ao Sampaio Corrêa. O detalhe é o seguinte, você conversa com o jogador, né? Ele tá loucão para entrar em campo, tá loucão para jogar, ele vai dizer, não, eu faço, eu vou, foi o caso do Léo, mas nada deu certo, a gente viu daqui que nada deu certo, então a lateral direita do Sampaio ficou lenta, sem o Maurício do lado direito, foi para volante, ele tá jogando muito de volante, que é verdadeiramente a sua posição de origem, mas é aquela falta de jogador qualificado dentro do Sampaio Corrêa. Isso aqui nós já estamos cansados de saber. Então essa foi a análise que o professor fez do jogo. Então ele não vai ter Marcinho. Marcinho, por cláusula contratual, ele vai ficar fora desse jogo. Ele deu uma entrevista exclusiva, na verdade está na TV Sampaio essa entrevista. Quem ouviu foi hoje um dos funcionários do Sampaio Corrêa, Laércio Júnior, né, que é do departamento de imprensa, e ouviu o Marcinho, e a gente vai, com a entrevista do Laércio Júnior, trazer aqui o Marcinho para falar para nós. Galera tricolor, convidado especial da TV Sampaio PagBet, infelizmente por questões contratuais, não vai estar em campo no sábado contra o Criciúma, mas conhece bem o time adversário, né, Marcinho? Infelizmente o Sampaio não trouxe um bom resultado lá de Salvador, mas acredito que você vai passar algumas orientações, auxiliar também o Márcio Fernandes, para que o Sampaio possa ir forte contra essa equipe do Criciúma, né? Na verdade, infelizmente, a gente não conseguiu esse resultado positivo diante da Vitória. A gente sabia que a gente tinha totais condições de ir lá e vencer, a gente começou até bem o jogo, fizemos um gol no comecinho, mas aí a gente deu uma desorganizada, a gente errou aí nas marcações, nossos pontos fortes que era a bola parada, que a gente treinou muito, e a gente acabou tomando gol nesse lance. Prejudicou muita gente, depois logo em seguida já tomamos o segundo gol. Aí ficou difícil pra gente tentar reagir. Mas agora vamos ter um jogo importante, um jogo difícil diante do Criciúma, uma das melhores equipes do campeonato. Conheço bem, tive lá no começo do ano, é uma equipe muito forte, onde a gente tem que ter totais condições. A maioria dos setores do Criciúma ali é muito forte, então vamos ter um jogo difícil diante do Criciúma, jogando em casa. Mas sabemos que a nossa equipe é muito forte jogando diante do nosso torcedor, diante do nosso gramado. Sabemos que a gente tem totais condições de vir aqui, fazer um grande jogo e conseguir nosso objetivo. Então são 2 armas, né? O Castelão e também o Marcinho, que com certeza já deve ter batido um papo aí com o Márcio Fernandes para passar algumas dicas importantes do time adversário. Sim, fico triste de não poder jogar contra meu ex-clube. Sempre tem aquela motivação a mais, né? Verdade. Mas eu não vou poder por causa de coisas contratuais, onde eu também não seria liberado se isso não acontecesse, né? Mas o que eu puder ajudar, o que eu puder passar para o treinador,
sobre as armas fortes do Criciúma, vou ajudar e vou passar para ele. Então a gente tem que ter concentração, a gente não pode mais perder ponto dentro de casa, a gente tem que entrar ligado, focado, os 90, 100 minutos que a gente vai ter, para que a gente possa fazer um jogo forte e conseguir nosso objetivo, que é os 3 pontos. Vou aproveitar você aqui para ter um papo reto com o torcedor. O torcedor se pergunta, domingo um jogaço, o time amassou o Ceará, era para ter feito uns 4, só no primeiro tempo. Fora no segundo tempo, que o Sampaio criou mais outras oportunidades. Para a moral do jogo era um 6-1 para a Bolívia querida. E aí no jogo seguinte, Marcinho, o torcedor percebe que não é a mesma coisa atuando longe de São Luís do Maranhão. Como é que dá para explicar uma oscilação tão grande do jogo daqui para o jogo de lá de Salvador? É verdade, a gente jogando em casa tem uma postura totalmente diferente, é uma equipe que marca em cima, uma equipe que busca o gol a todo momento. A gente fizemos um baita jogo contra o Ceará, só que não conseguimos um resultado positivo. Tive a infelicidade de perder o pênalti, mas antes disso a gente teve várias chances de fazer o gol. Muitas chances. Acabamos não fazendo, e isso custou caro o nosso empate. Saímos jogados diante do Vitória, sabemos que a gente tinha totais condições de vencer, de conseguir os 3 pontos, até começamos bem. Aí, um apagão, a gente levou a virada, e isso acabou prejudicando o nosso objetivo, que era ir lá, sabia que a gente podia conseguir a vitória. Infelizmente não veio, ter mais concentração, ter mais ambição, porque esse campeonato ele é um campeonato difícil, onde todos os jogos a gente tem que, creio eu, encarar como uma decisão. Uma final de campeonato, cada jogo é uma final. Uma final de campeonato, porque os pontos é muito importante, vai fazer muita falta lá na frente. Eu ainda venho remoendo o jogo contra o CRB que a gente teve também, fizemos uma grande partida, não conseguimos resultado. Sim. São pontos que vão fazer diferença. Então a gente jogando diante do nosso torcedor, jogando nosso fator casa, que é muito forte, todos sabemos disso. Então a gente não pode perder mais ponto em casa e, se Deus quiser, amanhã a gente fazer um bom jogo e conseguir o resultado positivo. Então vou aproveitar o seguinte, porque você vai reforçar a gente na torcida. Manda um recado para essa galera para comprar o ingresso e lotar o Castelão. Torcida boliviana, a gente espera vocês amanhã no Castelão, para que a gente possa conseguir nosso objetivo junto com vocês. A gente sabe da nossa força jogando diante de casa, e com vocês nos apoiando a gente fica mais forte. Então peço que vocês vão ao estádio amanhã, nos apoiem, e que a gente vai conseguir esse resultado positivo, que vai ser muito importante pra gente. Tá aí então o recado do Marcinho, M10 da Bolívia querida, e vamos lá, hein? Amanhã ele vai estar na torcida junto com a gente. Beleza pura, grande Lécio Júnior, show de bola aí na entrevista com o Marcinho. Sensacional o trabalho que está sendo feito lá pela TV Sampaio Corrêa, tá muito legal. E Lécio Júnior é locutor oficial aí, hein, galera? É isso aí. Torcida, seguinte, e o presidente Sérgio Frota, hein? O presidente Sérgio Frota, o que é que está dizendo? Como é que ele está vendo o Sampaio Corrêa nesse momento? O presidente Tricolor também foi entrevistado pelo Lécio Júnior, traz aqui para nós a sua participação. Ô presidente, fale então para nós aí, né, desse momento aí do Sampaio Corrêa, o que esperar desse jogo também, que é um jogo difícil que o Sampaio terá. Aliás, a sequência do Sampaio Corrêa é difícil, porque o Tombense ganhou de 4-2 da Chapecoense. Por incrível que pareça, o resultado não é aquilo que a gente está imaginando. Não, porque amassou, não amassou não. É que a Chape acabou indo para cima, tentando buscar o resultado. A Avenida 1-0, fez 2-0, a Chape foi lá, isso tudo aconteceu nos momentos finais do jogo. 2-1, aí foi para cima e aí acabou que abriu a guarda e tomou mais 2 gols. O futebol é assim, você se descuida e o negócio realmente complica. Falando então, o presidente Sérgio Frota. Presidente Sérgio Frota, novidades, presidente, tá chegando a abertura da janela, amanhã jogo difícil contra o Criciúma, mas principalmente é difícil para eles, porque o Sampaio em casa é quase imbatível. Eu tava fazendo a estatística, são 29 jogos da Série B do Brasileiro e o Sampaio só perdeu 2, né? Foi pro CRB e pro Mirassol, jogando aqui em São Luís do Maranhão, um em 2021, outro em 2022, olha só. Um intervalo aí de 3 anos, 2021, 2022, 2023, o Sampaio só perdeu 2 partidas. Então é mais uma boa oportunidade para fazer as pazes com a vitória e continuar ali, né, na mira do próprio G4 e numa posição confortável na tabela, presidente. Lécio, Série B não tem jogo fácil. Nós vimos aí o Vila Nova, que está no G4, ganhar do Tombense, que está na lanterna, lá no G4.
1-0 na bacia, gol na Bacia das Almas. Então, fomos jogar com vitória, né, do nosso ex-treinador Léo Condé, Barradão lotado, um time que esteve sempre, que iniciou o campeonato em todas as rodadas no G4, saímos na frente. Depois tivemos problema, né, na marcação ali, nós estávamos sem um lateral direito e já trouxemos um lateral direito, depois que nós liberamos o Matheus Ludwig e o Buiú, nós trouxemos o Samuel Santos, jogador experiente, né, e na janela a gente já vai regularizá-lo. E aí ele teve que deslocar o Maurício, então tivemos problema. Mesmo assim, no primeiro tempo demorou, terminou 1-0 e ali sim o Vitória podia ter empatado e saído na frente. No intervalo, com as correções que o Márcio fez, nós melhoramos e levamos um gol inadmissível no primeiro pau. Mas presidente, bola aérea é sempre perigosa, mas eu vejo treino, eu vejo análise de vídeo, eu vejo preleção. Ali é marcação individual e fica 2 na sobra, no primeiro pau, no segundo pau. Não teve ninguém que subir com o Wagner Leonardo, zagueiro alto, né? Para mim, destaque do Vitória. 1-1, aí o Sampaio leva o segundo gol de contra-ataque, a defesa aberta. Ainda tivemos a infelicidade do zagueiro, que podia ter rebatido para o lado e furou a bola, caiu no pé do Helder, né? Mas não há de ser nada, nós vamos enfrentar o Criciúma, uma equipe qualificada, uma equipe, isso aqui não é desculpa nenhuma, que tem a folha 4, 5 vezes. O Marcinho, que é nosso maior teto aqui com o Pimentinho, que é o maior salário com o Pimentinho, com o Luiz Daniel, com o Ítalo. Lá ele não era nem um 10º salário. Eu quis trazer agora o Igor, que jogou com ele, está ganhando 80 mil no Ceará na reserva, para você ter ideia. Mas o Sampaio, dentro de casa, tem que fazer valer o fator casa. E nós vamos respeitar o Criciúma, mas aqui dentro quem manda somos nós. Vamos para a vitória, prezamos os 3 pontos. Mesmo conseguindo os 3 pontos, nós não saímos da 12ª. Nós temos hoje 12 pontos, aumentou a distância para o G4. Nós temos 5 pontos para o Z4 e o objetivo é a vitória. Nós estamos criando todas as condições e eu já tinha dito que eu tenho trabalhado muito justamente com o Pérez na área jurídica, com financeira, para que a gente pudesse criar as condições necessárias para investir na janela e nós vamos fazê-lo. Eu sei que nós precisamos, hoje de manhã já tive uma reunião mais de 3 horas com toda a comissão técnica, com o Márcio Fernandes, com o Marcinho, com o Leonardo, com o Henrique. Depois tive reunião com a parte financeira, estou aqui de tarde para conversar com vocês do marketing da TV Sampaio e eu só peço o seguinte, que o torcedor que compareceu ao jogo com o Ceará, e eu tenho certeza que não saiu decepcionado, porque nós fomos melhor que o Ceará, né? No jogo contra o Vitória, para mim, um resultado seria um empate, nós tivemos chance depois. Que ele volte, que ele compareça, porque é fundamental que o torcedor se sinta apoiado, que os jogadores, a equipe se sinta apoiado pela torcida. Sampaio já anunciou 3, né? Tem mais um também que está certo, são 4. Além desses 4 jogadores, né? Um volante, o Emerson Carioca, atacante, o lateral direito, que é o Samuel, e também o zagueiro Leonan. Além desses 4, presidente, quantos jogadores ainda o Sampaio vai trazer? Sampaio que dispensou agora o Bill e o Cascais. Laércio, eu não estou preocupado com aquelas estatísticas que se fazem no final do ano, de dizer, olha, trouxe 20, 30, 40, mandou. Tem que respeitar dinheiro. Eu quero dizer para esses experts em futebol, em gestão, que futebol não é uma ciência exata. O Bill, acredito, você é um grande jogador, surgiu como promessa do Flamengo, foi do CRB, o Sampaio não deu certo, que eu vou fazer o quê? Foi embora. O Vinícius Cascais, né? Eu paguei do bolso 60 mil para o empresário dele para trazer do Afogados, e provo isso, né? Não deu certo, foi me agradecer hoje, ganhou 6 quilos de massa magra, menino que não teve base, a base foi no interior de Alagoas e no Afogados, né? A vida segue, vou mandar mais 6, 7 embora, e os 3 que estão aí, o Samuel Santos, lateral direito, o Hermes Carioca Samuel Santos, foi sugestão do Henrique, aprovado pelo Márcio Fernandes, que foi treinador dele do Londrina, jogador experiente, estilo Matheus Pisou de força, isso nos faltou no jogo contra o Vitória. Nós temos o Leonan, que foi da seleção da A3, vai dizer, mas a A3 de São Paulo, aquele Yuri Tanque que vai trazer do A3, não trouxe do Sampaio, porque ele disse que não era bom jogador, ele foi pro Guarani, estourou,
venderam para o exterior por 4 milhões. E temos, quem mais que nós trouxemos? Trouxemos o Samuel Santos, o Leonardo e o Hermes Carioca, jogador que, se levar a profissão a sério, e aqui ele vai levar, me disseram: presidente, o extracampo não é bom. Eu digo: pode trazer, eu já tive problema com o extracampo aqui. Nós tivemos um dos maiores jogadores do futebol maranhense, Edgar, e se não fosse no Sampaio, ele não tinha jogado 3 anos. O Hermes Carioca vai jogar, foi uma solicitação do treinador. Vamos precisar ainda de 2 atacantes de lado ou precisar do meia, centroavante. O que precisar nós vamos trazer, e no período da janela nós nos preparamos para isso, para que o Sampaio seja um time equilibrado, para que o Márcio Fernandes, quando precisar fazer a substituição, e olhe para o banco e veja jogador do mesmo nível. É isso aí, o presidente do Sampaio, Sérgio Frota, então falando, né, a respeito também das contratações, de quem não disse nomes, mas ainda vai mandar. É muita gente, essa barca aí vai sair cheia, hein? Pelo que ele falou mais uma vez, essa barca do Sampaio Corrêa vai... Tá, beleza, agora é preciso repor. Já tem o que? Esses 3 jogadores anunciados. Fala assim: Ferreira volta, Ferreira não volta. Eu aposto que o capitão tá louco para voltar para o Sampaio Corrêa, onde ele foi muito feliz, 5º colocado. E outra coisa é você disputar uma Série B, uma coisa é você estar na Série C. Então a visibilidade é muito maior você por aqui. Uma pena que na época o Sampaio não conseguiu mantê-lo, como também não conseguiu manter outros jogadores que fizeram uma campanha bonita no ano passado. O Sampaio teve a pique de subir, teve o problema do Alan Godoy, que muita gente, o Alan Godoy e tal foi absolvido, mas o Sampaio fez o correto naquele momento, né? E ele tinha que provar a sua inocência. É um grande jogador. Agora o Sampaio tem que buscar também jogadores no mercado. Essa janela vai abrir segunda-feira, então já tem jogador treinando, pronto para ser registrado e entrar no jogo, se assim desejar, o professor Márcio Fernandes. E é assim que a vida segue no futebol. O Emerson Carioca, realmente o presidente está certo. O Edgar teve muitos problemas ao quadrado. E no Sampaio Corrêa ele conseguiu ainda jogar e poderia hoje estar brilhando no futebol nacional. E ainda, mesmo com a camisa do Sampaio Corrêa, mas a cabeça realmente não foi legal do Edgar. O Sampaio Corrêa em casa. Vamos dar uma olhadinha aqui, minha galera, do Sampaio Corrêa em casa. O que o Sampaio fez em casa? O show de bola Cássio Costa, seguinte. Aí o Sampaio, o Atlético Goianiense foi o primeiro jogo, 3-3, em casa. Mirassol, derrota por 3-1. Juventude, vitória por 2-1. Diante do ABC, vitória por 1-0. Aí o Sampaio ainda conseguiu, né, colocar essas 2 vitórias seguidas. Foi a única vez nesse Campeonato Brasileiro, até agora, que muito mais virão, tenho certeza. Diante da Ponte Preta, um empate em 0-0. Diante do Londrina, a vitória por 2-0. E diante do Ceará, o empate em 1-1. Esse jogo dava pra gente ganhar, e ganhar muito bem aqui do Ceará. Mas, enfim, os deuses não quiseram, os deuses do futebol não quiseram que a bola entrasse naquele dia, e o Sampaio Corrêa ficou assim no empate com o Alvinegro de Porangabuçu, que depois voltou a empatar em casa e demitiu o técnico Barroca. O Guto Ferreira é o novo técnico do Ceará, o Alvinegro de Porangabuçu, que vem ao time do Tencate, o Criciúma, que é um time que vem aí fazendo uma belíssima campanha, visitando o G4, hoje é o 5º colocado, mas se ganhar o Sampaio Corrêa, vai subir de novo, vai estar de novo ali naquela faixa de classificação para a Série A do ano que vem, e o Sampaio Corrêa precisa da vitória, jogando em casa. Esperamos o torcedor do time tricolor hoje, porque com a nossa força a gente empurra o Sampaio Corrêa, torcida. Vamos empurrar o Sampaio na arquibancada lotada, o jogador, né, vai para cima, o Sampaio tem uma postura diferente. Então vamos lá ver um grande jogo do Pimentinha, o grande nome do Sampaio dessa Série B do Campeonato Brasileiro, que passou, o passado não volta mais, então o presente é que nos interessa. Inscreva-se no nosso canal. Acione o sininho para as notificações, porque hoje nós temos 15 horas o nosso pré-jogo, direto do Castelão, mostrando a movimentação interna e externa lá do gigante do Outeiro da Cruz, e aqui no canal Lécio Costa Narrador comigo mesmo. Então, vamos nessa. Deixe o seu joinha, seu like é importante para o fortalecimento do canal, compartilhe e deixe os seus comentários. É a hora da Bolívia, querida. Bote a sua camisa, vamos para o jogo e vamos para a vitória. Grande abraço, fique com Deus e até mais.